Oi gente, tudo bem? Eu sei que esse vídeo demorou muito pra sair e eu peço desculpa pra vocês por isso. Teve vários fatores que me atrapalharam pra fazer esse vídeo. Primeiro, eu não tinha como editar o vídeo no navio. Segundo, eu quase não tinha tempo pra gravar o vídeo também. E terceiro, eu não tinha internet pra poder fazer o upload do vídeo no YouTube. Eu fui empurrando e acabou que eu terminei o meu contrato. Voltei e só agora que eu tô conseguindo fazer esse vídeo, então me desculpa. Eu vou tentar fazer esse vídeo um resumo de como foi o meu contrato. Depois, mais pra frente, eu tento fazer vídeos mais explicativos sobre cada tema, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem tudo certinho, tá? A começar pela vida a bordo em si. Eu gostei muito, muito mesmo. Achei que o primeiro mês foi o mais difícil de todos, o mais complicado pra eu me adaptar. E acho que com a maioria das pessoas também deve ser dessa forma. Porque o primeiro mês a gente se sente sozinha, isolada, sente que foi a maior besteira que fez na vida. A gente fica muito cansada, qualquer horário de descanso, qualquer coisa que a gente tem, a gente só pensa em querer dormir, enfim. E no primeiro dia que eu cheguei, eu já tinha acabado de fazer um voo de 10 horas até Barcelona. E mesmo assim eu tive que trabalhar nesse dia. Então foi bem cansativo essa primeira semana e esse primeiro mês no geral. Mas desde o início eu tinha colocado como meta pra mim mesma que eu iria trabalhar pelo menos um mês, porque afinal eu não tinha nem dinheiro pra voltar pra casa se caso eu não gostasse e quisesse desistir. Eu precisaria pelo menos de um mês de salário para poder pagar a minha passagem de volta. Porque se eu desisto do trabalho, a companhia não paga a minha passagem aérea. Então, para eu conseguir pagar, eu teria que fazer pelo menos um mês de contrato. Acontece que depois desse primeiro mês, eu desisti de desistir. Eu quis continuar, achei que eu iria até o final depois de passar esse primeiro mês. E foi. Eu passei o primeiro mês e a partir daí começou a se tornar mais fácil. Não só a convivência, a rotina, o trabalho, tudo. Eu senti que o meu corpo se adaptou. Aquela rotina totalmente doida, é um mundo totalmente novo, que assim, a gente não imaginava que fosse passar um dia. São todos os dias as mesmas pessoas que a gente vive, a gente sente que vive numa pequena cidade, é muito esquisito. A gente tem os nossos restaurantes para comer, o chamado Crumés. Eu, sinceramente, desse navio que eu trabalhei, eu achei a comida muito boa. Eu trabalhei no MSC Civil. Eu achei a comida muito boa porque tinham 3 restaurantes do Crumés que todos eram para toda a tripulação. Porque tem alguns navios menores que são separadas os Crumés para comer. Tem o Crumés, tem o Staff Mess e o Officer Mess. No caso do meu navio, não. Era todos os 3 restaurantes para todo mundo poder comer. Então a gente decidia o que queria comer. No primeiro restaurante tinha frituras, pizza, batata frita, hambúrguer, hot dog. No segundo tinham comidas gerais, assim, vamos dizer, mais simples. E no terceiro era o Mediterrâneo, era o que tinha comida de alguns países. Normalmente tinha massa também, uma comida mais gostosa, vamos dizer. Eu não tive o que reclamar da comida, eu achei a comida bem boa. Eu tava esperando uma coisa muito ruim, porque o pessoal fazia um terror na minha cabeça falando que a comida era horrorosa, que isso, que aquilo. E eu fui surpreendida quando eu cheguei lá. A cabine eu achei ok, eu achei assim, razoável do que eu tava esperando. Tinham as 2 camas, né? A televisão, que dava pra ligar o videogame também. Tinham a maioria dos canais a cabo, que dava pra gente assistir também. Tinha até alguns filminhos on demand que a gente podia assistir, tipo uma Netflix, vamos dizer assim. Eram sempre os mesmos filmes, depois de um tempo a gente já tinha visto todos. Mas era bem legal também para dia de medical, por exemplo, que a gente não tinha nada para fazer. O trabalho. No meu caso, eu também fui com bastante medo, me botaram bastante terror nessa parte. Me disseram que eu ia trabalhar exatamente 12 horas por dia, mas pelo menos no meu departamento no Kids Club, não é essa a verdade. A gente trabalha em torno de 8 horas por dia no Kids Club, sendo ou manhã e noite, ou tarde e noite. Então sempre vai ter um períodozinho ali, ou amanhã ou à tarde, de descanso. Exceto nos dias de navegação. Quando é dia em alto mar,
Aí a gente trabalhava manhã, tarde e noite. Mesmo assim não passava de 10 horas diárias. No caso do Kids Club, porque tinham outros departamentos que eu via que trabalhavam 12 horas por dia mesmo. Eu achei o trabalho assim legal. No início eu tive uma chefe um pouco difícil, que me forçava bastante a barra. Eu não falava nada de italiano e quando eu cheguei eu descobri que o inglês na verdade é só pra gente se comunicar entre a gente mesmo. Porque no trabalho, com os guests, os passageiros, só tinha italiano, espanhol, a maioria era italiano e espanhol. Tinham alguns franceses, alguns alemães, alguns russos. Agora, inglês mesmo ou americano, a gente quase não via pessoa que falava inglês. Então, no início, eu penei bastante mesmo com o italiano. Eu não falava nada de italiano e o espanhol era tipo portunhol. Então, logo no meu primeiro mês, essa minha chefe que eu tinha, ela já me forçou tanto a barra, mas tanto a barra, que em um mês eu já tinha aprendido a falar italiano. Então, de uma certa forma foi bom, mas ao mesmo tempo, todo dia eu queria desistir, todo dia eu queria ir embora. Até que depois, no meu segundo mês, entrou o meu novo chefe e ele era assim, foi tudo que eu pedi a Deus. Ele era ótimo pra mim em todos os sentidos. Ele era muito paciente, muito educado, ele ajudava a gente em tudo que estava ao alcance dele e ele dava mais motivação pra gente ter, assim, pra gente continuar, sabe? Ele dava mesmo muita liberdade pra gente poder fazer as coisas da nossa forma. Enfim, eu achei que esse segundo chefe realmente foi a bênção que eu pedi pra continuar esse contrato da melhor forma possível. A partir daí as coisas só fluíram bem pra mim. Mesmo eu acho que com aquela antiga chefe as coisas teriam ido tranquilamente, não tão tranquilamente quanto foram, porque na minha opinião, a atmosfera que cria um chefe legal e um chefe difícil te gera aquela vontade de você ir trabalhar, sabe? E a pergunta que todo mundo quer saber, dá pra sair, dá pra conhecer os lugares mesmo ou não tem tempo pra isso? Dá pra sair, dá pra conhecer os lugares. Mesmo os departamentos que trabalham 12 horas por dia ainda arranjam um tempinho pra poder sair. Então com essa parte vocês podem ficar tranquilos que dá pra sair sim. E a questão financeira, vale a pena mesmo ou não vale? Nesse momento do Brasil que a gente tá passando com esse dólar tão alto, pra mim é a hora que mais tá valendo a pena de todas trabalhar em navio. O dólar tá muito alto, tá assim super valorizado, ou o real que está mega desvalorizado. Então pra quem tem interesse em trabalhar nessa área, eu recomendo agora pra caramba, porque principalmente aqui na temporada brasileira, que foi o final do meu contrato, eu consegui assim dar uma juntada de dinheiro nesse final mesmo. Porque o tempo que eu passei na Europa, em euro, você gasta, tipo, horrores. Chega lá e fica doido com tudo, quer comprar roupa, quer sair, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas quando chega no Brasil, pelo menos pra mim, a temporada brasileira é terrível em alguns aspectos. Os passageiros, enfim, tudo é muito difícil na temporada brasileira. Mas a questão econômica vale muito a pena, porque o dólar tá muito valorizado aqui. Então mesmo se a gente quisesse nos dar o luxo de ir no Outback, em 2 pessoas que a gente gastava 100 reais, isso não era nem 25 dólares, valia muito a pena pra gente. Então por hoje é isso, no geral eu vou dizer pra vocês que foi uma experiência incrível, que valeu muito a pena pra mim e que sim, pretendo voltar. Vou tirar umas férias um pouco longas agora, porque meu marido ainda tem 2 meses de contrato, então eu vou esperar ele sair e vou esperar os 2 meses de férias dele, para daí a gente tentar voltar juntos nesse próximo contrato. Obrigada por terem assistido, logo mais eu posto alguns vídeos um pouco mais específicos, deixem as suas dúvidas que vocês tiverem aqui, e é isso, obrigada, beijo, tchau!